Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuaremos os estudos do livro Missionários da Luz. Semana passada nós terminamos o capítulo 13º da reencarnação, né? E terminando a ligação do espírito ao novo corpo que se forma, né, o feto ali, o embrião. Vimos toda a preparação, todo o trabalho, toda a necessidade de cuidados requeridos ali pelos espíritos superiores, espíritos técnicos que entendem da reencarnação, da parte embrionária, todos os detalhes que foram dados para nós no capítulo 13º, né? Com muitos detalhes. E a proteção agora continua. Eles disseram no capítulo, durante a leitura do capítulo, que haveria ali o acompanhamento do desenvolvimento fetal e depois também ali a necessidade do acompanhamento de perto, né? Com mais atenção até os 7 anos de idade da criança, e a partir dali haveria uma independência, vamos dizer assim, da parte medular, da produção da medula, né? Toda essa ligação necessária, e aí a partir dali eles se afastariam e monitorariam, mas não precisariam estar tão de perto monitorando ali o desenvolvimento. Então nós vamos começar hoje o capítulo 14, chamado Proteção. Vamos fazendo a leitura, à medida que vamos lendo, faremos algumas observações. Aí o André Luiz diz assim, ele começa narrando, né? No dia imediato, logo que descansei de meus afazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Vejam que é uma observação interessante, né? Ele fala que descansou e tem ali os afazeres cotidianos dele. Ele fala atinentes à tarefa comum. Então vejam que os espíritos, eles também têm algumas outras tarefas, né? Nós estamos lendo aqui a atividade dele junto ao Alexandre na reencarnação, né? Nesse capítulo passado, a reencarnação de Segismundo. Mas fora isso, além disso, eles têm outras tarefas também do plano espiritual. Eu, particularmente, achei interessante isso, né? Porque muitas vezes nos atemos apenas à leitura dos fatos que eles relatam, e a nossa mente, às vezes, não associa a esse tipo de coisa, porque o tempo que eles gastam, que eles ocupam nessas tarefas é uma parte do tempo que eles têm durante o dia, durante a sua vida no plano espiritual. Então, consequentemente, existem outras rotinas, outras tarefas também para eles no plano espiritual. Então, interessante mencionar isso. Aí ele fala assim, né? Então, quando ele terminou os afazeres dele cotidianos do dia a dia, a tarefa comum do dia a dia, ele regressou ao lar da Raquel, né? E do Adelino, onde havia ali sido feita a ligação do Segismundo no embrião, né? Na Raquel, que era será a mãe dele. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores operando
na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, a Raquel, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente, embora mantivesse o corpo em posição de repouso. Estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Então, essa indisposição ali é justamente nesse início, o início da gravidez dela. Que eles falam que será durante alguns dias ela sentirá essa indisposição. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora, terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Então, toda essa preocupação deles com o início da gravidez, com o feto ali, toda a preocupação, para que corresse tudo bem, fosse tudo conforme eles haviam planejado, era a base, era como se fosse o alicerce de tudo o restante, de toda a formação daquele corpo. Então, o que viria depois, nessa formação orgânica do feto, da criança ali que começa a ser gerada, a base é esse cuidado que eles estão tendo com a base, com o alicerce, para que depois desenvolvesse normalmente, de forma saudável. Continuando aqui, olha. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Então, olha, todo cuidado com o início, da formação celular, para que não houvesse nenhum problema futuro. Ele fala o toque magnético das generosas entidades, quer dizer, eles estavam diretamente ali cuidando de cada formação celular. No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, o cuidado empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos
há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então, olha a responsabilidade também que esses espíritos assumem com Deus, né? Assumem com Deus nesse trabalho deles, protegendo, preparando, cuidando de todo, tendo ali toda a atenção voltada para isso, né? Eles vêm, eles assumem de uma forma muito séria, com muita responsabilidade. Claro que a gente está falando aqui de espíritos preparados, né? Não só de conhecimento técnico, mas também de moral, de avanço moral, de progresso, né? Então essa responsabilidade já é natural para eles, uma conquista que eles já têm, senão eles não estariam nesse trabalho, né? Não seriam dado a eles esse tipo de responsabilidade. Então, agradecer sempre, lembrarmos de agradecer a Deus por um dia nós provavelmente nessa encarnação, pelo menos, em outras, né, também, mas agradecer a Deus por ter permitido a nossa encarnação, a nossa reencarnação, né, presente, e as futuras que virão também, porque esse trabalho todo vai ser necessário para nós, foi necessário talvez para nós também, né, para nós todos. É uma preocupação talvez não tão com tantos detalhes aqui mencionados, mas toda nova vida ela é acompanhada de proteção, de cuidados ali, de espíritos que nos querem bem, que torcem por nós. Então temos que agradecer muito a Deus pela vida, pelo momento da reencarnação e valorizar muito mesmo a nossa vida. Aí ele continua, André Luiz continua, escutava-lhe a palavra experiente e sábia, com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica, obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas, ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Nós vamos parar por aqui, porque esse é um assunto bem delicado que ele menciona aqui, o aborto, né? Na próxima reunião nós vamos retomar esse parágrafo, porque ele é muito delicado, ele é muito importante
e temos que entender bem aqui o que ele está dizendo, né? O que os espíritos aqui os espíritos construtores, na verdade, o chefe aqui o responsável, né, pela equipe, está explicando para André Luiz aqui a responsabilidade que é dada a eles nessa proteção, nesse auxílio inicial do feto e esse acompanhamento de perto. A gente retoma aqui a semana que vem para termos mais tempo para conversarmos sobre esse assunto. Então vamos parando por aqui hoje. Fiquem todos em paz. Tenham todos uma boa semana. Que Deus nos abençoe a todos.